Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para a nossa quarta aula do curso de Fundamentos de Python e o tema é função input. Até agora nós vimos algumas funções, a função print, que é uma função de saída, e a função type, que é para verificação do tipo de dados. Hoje veremos uma nova função, a função input, que é uma função de entrada. Ela permite que um script peça ao usuário para fornecer uma ou mais informações. E é isso que nós faremos hoje. Então vamos lá para o nosso Colab. Compartilhando aqui a janela. Estamos aqui, vamos lá para o Colab. Para acessar aqui o nosso histórico, já temos aqui 3 aulas anteriores, vamos pedir uma aula nova. A nossa quarta aula. Vai carregar a máquina aqui. Vamos substituir o nome, Python, aula 04. E aqui vamos colocar a nossa caixa de texto, com o hashtag aula 4, função input. Bacana, então quando a gente quer armazenar algo em um objeto ou uma variável, mas esse valor fornecido pelo usuário, nós utilizamos a função input. Ela permite que o usuário alimente uma determinada variável com o valor que ele vai digitar quando o script for rodado. Então, por exemplo, vamos armazenar na variável nome o nome fornecido pelo usuário. E é muito simples, basta digitar a variável do nome, recebe, input, é uma palavra reservada, abre e fecha parênteses. Se a gente fizer assim, ela já vai funcionar. Quando a gente rodar, vamos conectar aqui a nossa máquina primeiro e depois vamos rodar o código para ver o que acontece. Apertando o play aqui, ó, ele pede ao usuário uma informação. Só que isso aqui não está muito prático, né? Porque cá entre nós, quando o usuário vai utilizar um programa de computador, ele precisa de explicações para que isso aconteça. E uma caixa de texto pedindo algo não é algo muito, digamos assim, amigável, sem informação nenhuma. Mas eu posso digitar aqui qualquer coisa e apertar o Enter. Aí o comando para de rodar. E se eu der um print agora nessa variável, na variável nome, num outro bloco de códigos, eu vou observar que armazenou o que o usuário digitou, no caso aqui as letras DDD. Só que isso não é amigável. Então é uma boa prática, dentro da função input, fornecer uma string, que é um texto que vai orientar o usuário como interagir com aquela caixa de texto que vai aparecer quando ele rodar o código. Então, por exemplo, a gente poderia colocar uma string com o seguinte texto. E a string, entre aspas, algo do tipo: informe o seu nome, ou seu primeiro nome, por exemplo. Vou colocar 2 pontos para separar a informação e dar um espacinho aqui entre a caixa de texto e o texto explicativo. E agora vamos rodar. Olha só, informe o seu primeiro nome. Agora o usuário tem alguma orientação do que fazer quando rodar o código. Então, vou colocar aqui, Douglas. Vou apertar o Enter. Encerro o comando porque eu tenho um input. Se eu rodar esse print nome, agora ele vai mostrar o que o usuário digitou por último, que é o nome Douglas. Bacana, né? Mas essa função ela pode receber não apenas nomes, ela pode receber números. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui a idade. Então, idade é uma variável, recebe um input
E aí eu vou colocar um texto ali. Informe sua idade em anos inteiros. Dois pontos, espaço. E agora ele vai rodar duas informações. Informe seu primeiro nome, Douglas. Enter. Informe sua idade. Hoje, 47 anos. 47, enter. Legal, né? Então, isso dá pistas de que, de repente, a gente possa fazer cálculos. Então, eu vou receber aqui a altura e massa, ou peso, em quilos, para fazer o cálculo do tradicional IMC, que é o índice de massa corporal de uma pessoa. Então, eu vou receber aqui, primeiro a massa, o peso, massa, recebe do usuário, então é um input, opa, foi digitado errado ali, é um input, e aqui o texto explicativo. Informe seu peso, na verdade é massa, né? Em quilos. Dois pontos, um espacinho. Eu vou colocar aqui, informe a sua altura. Então, vou colocar aqui também altura. Beleza. A altura recebe do usuário um input, e aí a informação, né? O texto. Informe sua altura em metros na forma decimal. Por exemplo, 1,85 m, 1,85 metros. No caso, é minha altura. E decimal, ele tem que informar via ponto, né? O separador. Então, vamos rodar esse código aqui para ver o que acontece. Informe seu primeiro nome. Primeiro nome, meu primeiro nome, Douglas. Sua idade, 47. Enter, vai pedir o próximo. Seu peso, 78,5 quilos. Oh, que beleza, hein? Montanhas ou colinas? Google achando que eu sou inteligência artificial ou um robô. Informe a sua altura na forma decimal, 1,85. Beleza, ele recebeu tudo. O IMC, então, ele pode ser calculado através dessas variáveis. E eu vou calcular de uma forma que vai gerar o erro. Vai gerar um erro. Depois eu vou explicar o porquê desse erro. Ele é muito importante para que vocês entendam. Em Python, a gente tem algumas características com a função input. Mas vamos lá. O que é o IMC? Vou colocar aqui, ó, IMC. O IMC é a massa dividido pela altura ao quadrado, altura elevado a 2. Então, nós já temos como fazer essa conta. Na aula anterior, nós aprendemos a fazer operações matemáticas. A massa está guardado na variável massa. Então, massa dividido, que é o operador barra, por altura ao quadrado. Ao quadrado é elevado. Asterisco, asterisco, 2. E aqui eu vou colocar até entre parênteses. Eu não precisaria, mas é uma redundância. E aí eu vou pedir para ele imprimir o IMC. Print IMC. E vai dar erro. Mas tudo bem. Seu nome, Douglas. Digito Enter, ele vai pedir a próxima. Sua idade, 47 anos. Seu peso, sua massa, 78,5 quilos. Enter. 1,85 metros. E o erro. Vamos ler esse erro aqui? Type error, ou tipo de erro. Unsupported operand type, ou types, for asterisco, asterisco, ou de potência, entre uma string e um inteiro. Então, o que acontece? Aqui, eu digitei 47, que é um número. Eu digitei 78,5, que é um número. 1,85, que é um número. Mas se eu for verificar o que acontece, eu vou dar um type no massa, para vocês verem como que está armazenado.
Type, massa, que foi meu peso. STR. Nossa, mas é um número. Type, idade, que também é um número. Rodo dá um STR. Caramba, eu digitei número, por que está como STR? E aqui também, altura. Digitei um número. STR. E nome, que era uma string. Também STR. Então, a função input em Python, por definição, recebe e tipa tudo que foi recebido pelo usuário como uma string. Isso é uma característica da função input. Só que para fazer conta, eu não posso fazer conta com uma string. O número 1 de 85, o número 78.5, aquele foi tipado como string. Então eu preciso tipar esses números como números. Como, por exemplo, a idade tem que ser um número inteiro. Então, antes do input, eu coloco aqui o tipo. Int, abre parênteses, fecha outro parênteses lá no final, e agora o que o usuário digitar, ele vai receber como string e tipar como inteiro. E essa tipagem é muito simples em Python. Quem já usou outras linguagens, como Java, como C Sharp, C++, sabe que não é tão simples assim tipar. E aqui o casting é feito de uma forma bem fácil. Isso é uma das vantagens do Python em relação a outras linguagens. Massa também é número, só que é um número decimal. Então, vou tipar como um float. Float, abre parênteses aqui, fecha no final. E a altura também é um float. Float, abre parênteses e fecha outro no final. Então, tudo que o usuário digitar de idade para baixo vai ser tipado como número. Idade como número inteiro, massa como número decimal, que é o float, altura como número decimal, que é o float, e assim o IMC vai ser calculado normalmente e vai ser printado. Vamos rodar novamente aqui? Digite seu primeiro nome, Douglas. Sua idade em anos inteiros, 47. Seu peso, 78,5. Sua altura, 1,85 metros. E ali saiu o IMC, 22,93. Beleza? Então, a aula de hoje tinha esse objetivo, de mostrar a função input e dizer que tudo que por padrão é digitado pelo usuário vem como string. Então, se a variável tem o objetivo de armazenar um número, a gente precisa tipar esse input para que o programa, o script, rode da forma que a gente pretende, principalmente com as variáveis numéricas. Valeu, pessoal! Obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Valeu!